Minha esposa e eu sempre quisemos filhos. Há 7 anos descobrimos que estávamos esperando um menino. Infelizmente, nem toda história tem um final feliz. Elias morreu logo depois de nascer devido a complicações na gravidez. Minha esposa e eu ficamos arrasados, mas com o passar do tempo, decidimos tentar ter outro filho. Depois de inúmeras tentativas de engravidar, finalmente recebemos a notícia que esperávamos. Mas, novamente, nem tudo são flores. Também houve complicações na gravidez e nossa filha Ana nasceu cega e surda. Isso não mudou o que sentíamos por ela. Ela era nosso anjo. Fomos informados das dificuldades que enfrentaríamos. Ela nunca seria capaz de falar ou realizar as tarefas mais simples sozinha. Precisaria de cuidados constantes. E embora isso parecesse um fardo para a maioria dos pais, era um pequeno preço a pagar para ter um filho saudável. Ana não era uma causa perdida, ela era nosso anjo. Às vezes foi frustrante, mas nunca deixamos de amá-la. Eu tocava guitarra para ela, porque sabia que podia sentir as vibrações das minhas caixas de som. Ela sempre adorava quando eu tocava Ring of Fire no violão. Isso sempre trazia um sorriso ao seu rosto. Ana nunca veria o quão feliz ela deixava sua mãe e eu com esses sorrisos, mas sei que ela sabe de qualquer maneira. Na maior parte, nosso dia era sempre o mesmo. Eu ia trabalhar, enquanto minha esposa Melissa cuidava de Ana durante todo o dia. Embora uma babá fosse uma possibilidade, não achamos que seria apropriado devido à deficiência. Felizmente para mim, meu trabalho fornecia mais do que suficiente para nós 3. Cheguei em casa um dia, depois de um turno de 12 horas, e encontrei Melissa junto com Ana no sofá, dormindo. Sorri e dei um beijo em ambas antes de colocar um cobertor sobre elas. Eu raramente tinha tempo para mim, então coloquei uma pizza congelada no forno e sentei à mesa da cozinha para ler um livro. Quando estava prestes a virar a última página do capítulo, senti um puxão na perna. Era a Ana. Ela estava parada ao lado da minha perna, olhando diretamente para o meu rosto. Papai? Meu coração afundou. Ela nunca havia falado uma palavra antes, e isso não era possível. Eu tinha certeza de que estava ouvindo coisas. Estou com sede. Posso beber água? Engoli meu medo garganta abaixo. Claro, querida. Dê um minuto ao papai. Vai deitar com a mamãe, ok? Ela concordou e voltou para a sala. Levantei-me e enchi um copo de água. Esfreguei os olhos, incrédulo, e comecei a rir quase histericamente. Isso estava tudo na minha cabeça. Quando comecei a dar o copo de água para Ana, como eu faria normalmente, ela mesma pegou o copo e começou a beber, como se soubesse o que fazer. Mais uma vez, fiquei pasmo. Obrigada, papai, ela disse. Todo o meu corpo estava dormente. Forcei um sorriso e observei Ana voltar a dormir. Voltei para a cozinha e me senti fisicamente mal. Incapaz de entender o que estava acontecendo, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a ler meu livro novamente. Devo ter adormecido, porque acordei na cadeira com uma dor no pescoço de tanto desconforto. A primeira coisa que pensei quando acordei foi em Ana. Então, fui ver como ela estava. Melissa estava sentada no sofá assistindo televisão, enquanto Ana dormia no sofá em frente a ela. Pensei em contar a Melissa o que aconteceu, mas achei que tudo não passava apenas de um sonho estranho. Afinal, eu dormi na cadeira. Os dias seguintes transcorreram normalmente, sem nenhum outro incidente estranho. Certa noite, cheguei em casa do trabalho e vi Ana sentada à mesa da cozinha, enquanto minha esposa preparava o jantar. Por ser cega, ela tinha o mesmo olhar vazio de sempre. Então, tudo parecia normal. Ei, querido, disse minha esposa. Você poderia me fazer um favor e ir até o quarto de Ana pegar um cobertor dela? Balancei a cabeça e subi para pegar o cobertor. Em sua cama estava seu cobertor favorito, mas outra coisa chamou minha atenção.
Era um pedaço de papel e um giz de cera vermelho. Ela havia desenhado 3 bonequinhos. O boneco menor tinha longos cabelos loiros, como ela. O boneco feminino mais alto tinha cabelo loiro médio e o boneco masculino tinha cabelos castanhos curtos. Acima de cada boneco estavam os nomes de quem eles eram para minha filha: eu, papai e mamãe. Meus olhos estavam arregalados em choque. Não havia como ela saber desenhar ou sequer escrever. Algo seriamente estranho estava acontecendo. Tirei uma foto do desenho com meu celular e deixei no mesmo lugar que estava antes de descer com o cobertor. Melissa percebeu que algo estava errado comigo e eu disse a ela que contaria assim que Ana estivesse dormindo. Depois do jantar, Melissa e eu fomos colocar nossa filha na cama. Para minha surpresa, o desenho não estava lá, como quando fui pegar o cobertor. Pensei que o desenho tivesse caído da cama e se perdeu em algum lugar. Pelo menos, eu esperava que fosse isso. Depois que Ana adormeceu, ligamos a babá eletrônica e saímos do quarto dela. Tudo bem. O que está acontecendo? Você estava estranho a noite toda. Minha esposa disse, com uma expressão de preocupação no rosto. Querida, não sei como explicar. Então vou ter que te mostrar. Vamos para a cozinha, eu disse. Melissa e eu nos sentamos à mesa da cozinha. Todo o meu corpo estava dormente e minhas mãos tremiam. Abri a foto no meu celular e entreguei para ela. Que isso? Ela disse em um tom irritado. Isso não é engraçado. Quem fez isso? Engoli em seco. Então, eu encontrei isso no quarto da Ana, quando fui pegar o cobertor dela. Eu acho que ela desenhou isso. Melissa zombou de mim. Não seja estúpido. Ela não poderia ter desenhado isso e não sabe nem escrever. Se essa é uma piada sua, para com isso, viu? Ela disse. Querida, eu nunca brincaria sobre algo assim. Tem mais uma coisa, eu disse com um tom suave. Outra noite, quando cheguei em casa do trabalho, você e ela estavam dormindo no sofá. Eu estava na cozinha lendo quando ela puxou minha perna e... assim, ela falou. Ela disse papai e teve uma conversa de verdade comigo. Falei, ainda incrédulo, para minha esposa Melissa. Depois de alguns momentos, ela olhou nos meus olhos e percebeu que eu não estava brincando, começando a quase chorar no mesmo momento. Mas para acalmá-la, garanti que isso poderia ser explicado. Por exemplo, como quando alguém sofre algum acidente horrível e depois do nada sabe falar uma nova língua ou tocar piano, apesar de nunca ter tido aulas. Talvez ela fosse um desses casos raros. Eu sei que parecia loucura, mas tive que dizer algo para acalmá-la. Ela chorou em meu peito pelo que pareceram horas, e tudo o que pude fazer foi acariciá-la. Conversamos mais sobre isso pela manhã, pois estávamos exaustos. Verificamos Ana em seu quarto e a encontramos dormindo enrolada em seu cobertor. Vê-la tão fofa como era fez com que tudo o que aconteceu recentemente parecesse não ter importância, nem que fosse por uma fração de segundo. Melissa e eu pulamos na cama e ligamos a babá eletrônica para que pudéssemos ouvir se alguma coisa acontecesse com Ana enquanto ela dormia. Às vezes, ela acordava e ficava inquieta, e um de nós a confortava. Acordei suando frio por volta das 4 da manhã. Meus olhos estavam pregados, mas pude ouvir um zumbido suave vindo da babá eletrônica. Tudo parecia calmo, até que ouvi a voz de Ana. Acordei Melissa imediatamente e disse a ela para ouvir também. Ficamos atentos, tentando entender. Então, ouvimos Ana dizer: papai e mamãe não sabem. Eles nunca poderão saber. Ao ouvir, Melissa segurou a boca e começou a chorar. Quanto mais ouvíamos, mais percebíamos que ela estava falando com alguém,
e não consigo mesma. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa para minha esposa, uma voz foi ouvida na babá eletrônica. Não era a voz de Ana, nem uma voz que eu tivesse ouvido antes. Eles estão ouvindo, a voz disse. E então, um clique. O som da babá eletrônica desligando nos fez pular da cama e entrar no quarto de nossa filha. Não havia ninguém lá, mas Ana estava acordada e olhava para a parede onde ficava sua cama. Aproximei-me lentamente. Quando toquei seu ombro, ela se virou e, olhando diretamente para mim, disse: Eu te amo, papai. Estou com saudades de você. Melissa começou a chorar, enquanto eu forcei um sorriso e respondi: Eu também te amo, querida. Mesmo sem entender o porquê ela estava com saudades. Estou cansada, papai. Boa noite. Boa noite, mamãe. Melissa ficou emocionada e sussurrou boa noite entre soluços. Ana adormeceu quase instantaneamente. Não podíamos deixá-la sozinha novamente e não tínhamos ideia de onde vinha a outra voz. Silenciosamente, revistamos o quarto dela para descobrir se havia alguém lá, mas sem sucesso. Não havia uma única pessoa no quarto ou na casa, além de nós três. Como se ela falar fluentemente não fosse estranho o suficiente, talvez ela mesma tenha feito aquela voz estranha? Melissa e eu ficamos no quarto dela com ela, acabando por adormecer no chão. Quando acordei, Ana ainda estava dormindo, mas ao lado dela havia outro pedaço de papel. Olhei para o papel e fiquei completamente pasmo com o que vi. 2 bonequinhos, um homem e uma mulher. Um tinha longos cabelos escuros e não tinha rosto, enquanto o outro tinha longos cabelos loiros e um sorriso. Eles estavam de mãos dadas. Acima da bonequinha mulher estava a palavra eu, e acima do bonequinho homem estava um nome que fez meu corpo inteiro congelar: Elias, o nome do nosso filho morto. Até a próxima. Obrigado.